Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu entrevisto o analista político Maurício Martins, ele que atua nas rádios A Guardiã da Notícia e a Rádio Z. Maurício, seja bem-vindo. Tudo bom, Edu? Como é que tá, Eduardo Miqueleto? Obrigado, muito obrigado pelo convite, tá? Para a gente bater um papo aqui no seu podcast. O Minuto Miqueleto tem acompanhado várias entrevistas. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, Maurício. Eu fico feliz porque você é um cara bem conceituado, não só no meio político, mas também no meio empresarial. Você é uma pessoa super benquista, então é um elogio. É, velho, né, Edu? Experiente. Quando eu era mais novo, eu era palpiteiro, agora eu sou analista político, então você vai mudando, conforme você vai vindo a idade, você vai mudando as denominações. Novas nomenclaturas, mas também que vem através de muita luta política também, né, Muita Maurício? luta política, 38 anos, esse ano é a minha 23ª eleição. Cara, o conhecimento de causa, né, Maurício? Eu trabalhei muito tempo, você sabe disso, você acompanhou quase toda a minha carreira. Fiquei 14 anos com a família Curiatti, fui chefe de gabinete do filho do deputado Curiatti, mas trabalhei com o deputado Curiatti, que teve 11 mandatos de deputado estadual, foi deputado federal constituinte, foi prefeito de São Paulo, e para não falar que ele foi só isso, elegeu o filho 2 vezes vereador e o irmão uma vez deputado estadual na Assembleia Legislativa. Depois trabalhei com o Celso Jatene, fiquei 12 anos com o Celso Jatene, e aí fui subprefeito em Itaquera, Copa e Olimpíada, que foi quando nos conhecemos. Bons tempos. Depois fui subprefeito da Moca, chefe de gabinete do Butantã, trabalhei com Arnaldo Freire de Sá e tá bom, né? E Tá aí bom, chega, né? já ficou todos esses meus 38 anos de política aí. Um legado invejável, porque você, além de ter atuado de perto com essas personalidades, você também adquiriu um conhecimento político que te conduz a atuar em duas rádios hoje e acertar muito dos palpites, né, Maurício? Como é que você vê o cenário de hoje aí? Então, eu gosto e sempre trabalhei desde a época do deputado Curiatti com montagem de chapa. Uhum. Então é uma coisa que eu sempre gostei muito de análise de chapa de vereador, de deputado federal, deputado estadual. Sempre fiz essas análises na década de 90 e 2000. O Jornal da Tarde publicava minhas previsões e aí não colocavam o meu nome porque eu trabalhava na Câmara Municipal. Uhum. Eles colocavam, aliás, postei essa semana na minha rede social, no meu Instagram, que o Roberto Fonseca, que era o repórter do Jornal da Tarde, colocava como previsões do senhor Y. Toda vez que tinha uma eleição, ele colocava tudo isso. Depois mudou o Fábio Berenguer, que foi jornalista da Bandeirantes, da Record, pegou isso para o Diário de São Paulo. Que esteve aqui também. Teve aqui? Esteve aqui também. Que legal, gosto muito do Fábio. E ele publica toda a eleição, umas análises que eu faço de quanto entra por chapa. Uhum. A última de vereador, ele me fez fazer uma coisa que eu geralmente não faço, ele pediu para eu colocar os nomes das pessoas que talvez fossem eleitos, isso eu não sei, porque eu não sei como é que é a campanha de cada um, como é que cada um está conduzindo a sua campanha. Aí foi chute, Sim. e dos 55 eleitos eu acertei 53. Puxa vida, hein? Na margem de erro, 2 para mais e 2 para menos. Então, a minha margem de erro é sempre 1 a mais ou 1 a menos. Eu tenho um cálculo diferenciado de fazer a montagem de chapa. Eu calculo de baixo para cima e todo mundo que faz cálculo de quociente eleitoral calcula de cima para baixo. Uhum. E isso me dá uma margem de erro muito pequena, porque se você pegar uma análise de uma Folha de São Paulo, de um Estadão, eles colocam o partido tal vai eleger entre 5 e 9, entre 4 e 8. Muito vago, né? Eu acho que fica muito vago, e as minhas são ou vão eleger 2, ou vão eleger entre 2 e 3. Tá. E eu costumo encaixar entre 2 e 3, errei poucas vezes, mas errei fazendo 4, nunca errei optando 2 e 3 e elegendo 6. É sempre 1 a mais que às vezes falha por causa desse formato de conta. E o cenário político vivido na época também influencia demais, né? Nesse sentido, muito, né? de um tempo para cá, com o advento da internet, tá? Virou uma coisa muito difícil de você analisar, tá? Não só a internet, como
a linha das pessoas que estão candidatas. Hoje, se você tiver estômago, é muito fácil você virar deputado ou vereador, né? Uhum. Eu brinco isso com os amigos, é só você estar passando numa Marginal Pinheiros 5h15 da manhã no verão, pedir para parar um carro, entrar naqueles arbustos da Marginal e sair com um saco cheio de filhote de cachorro sujo, dizendo que alguém jogou no rio, e você vira um defensor animal absurdo. Aliás, tem isso dentro da defesa animal hoje Sim. do Estado, e tem pessoas que são eleitas assim, É. ou você pega um microfone e vai aqui para a porta do estúdio e fica provocando a pessoa até ela te dar um tapa na orelha, e isso daí viraliza e acaba te dando muita visualização e seguidor. E isso é muito difícil. Nós somos da época do comício, e hoje a gente se transformou no showmício, né? Nós somos da época da sola de sapato, suor e saliva. E saliva, e Que muita, né, nas era campanhas. muita, você tinha que conversar com muita gente. E agora é um negócio estranho, Muito Eduardo. abstrato, né? Eu brinco. Hoje eu estava conversando com o Fábio. Uhum. Com o Fábio Berendt, a gente estava batendo papo, ele falou: o que você está achando? Eu falei: estou achando que eu morri na pandemia e a gente está em uma outra dimensão, porque tem umas convicções e tem umas coisas que acontecem hoje que são meio que assustadoras, né? Tem verdades que você, quando você olha, você fala: não pode. Não Alguém é possível, né? não tem ninguém que pode entender isso como verdade, mas tem, é o que está por aí hoje no mercado. É muito estranho mesmo. Nós vivemos épocas que as campanhas nesse período eleitoral, mês de agosto, tava pegando fogo já, né? Tava quente o clima eleitoral, né? Não que não esteja, mas a coisa tá engatinhando muito. Nós tivemos aí as plenárias, os anúncios dos candidatos, dos vices, mas tudo de uma forma muito tímida, né? Do que era. Até há pouco tempo as campanhas eram de 6 meses. Então você podia falar que você ia sair candidato, você tinha 6 meses para campanha, até 2010, 2006, você tinha 6 meses de campanha, 15 anos para trás. As últimas 4, 5 eleições são 45 dias de campanha, e você só pode divulgar o seu número faltando 45 dias e só pode mandar fazer o material faltando 45 dias. Na verdade, você tem 23 dias de campanha, então em 23 dias você tem que convencer o eleitor de que você é a melhor opção. Isso é muito difícil e faz com que todo mundo queira correr, todo mundo queira fazer algumas coisas, e tem que ficar com essa linha. Você tem muito oportunista hoje pedindo voto. Você acredita, Maurício, dentro da tua experiência, que esse sistema favorece os mesmos? Não, você nunca sabe o que vem, Edu. Tem muita novidade também, Tem né? muita novidade. Ainda, e vai piorar isso. Por exemplo, a Câmara de Vereadores na gestão de 2020, se você fosse ver, elegeu 8 da internet. Agora já elegeu quase 20. Olha, mudou a característica, Mudou né? a característica, e você pega pessoas que não têm o menor preparo e que fazem coisas estranhas. A quantidade de mesinha na Paulista de domingo, de gente aproveitando ruas abertas, né? querendo um estrago, aproveitando ruas abertas, e é aquilo, a pessoa coloca um cartaz na mesinha chamando a pessoa para briga. E aí a pessoa vem e acaba tendo um bate-boca horroroso. Então, tá muito difícil fazer campanha. É muito complicado. E outra que também é a polarização, né? Que também divide, faz com que as pessoas parem de se falar, parem de se seguir nas redes sociais, parem de conversar, e os familiares nessa época deixam até de se ver, né? Então, isso acabou indo para dentro de casa. Mas se você for analisar, tem muita coisa combinada. Você tem muito podcast que você coloca o cara de esquerda e o cara de direita e combina uma série de coisas, e o podcast, você nem vai ver o podcast todo, mas você vai ver só os cortes mais agressivos que foram combinados para enganar a população. É muito maluco isso. Total manipulação, né? Muita manipulação, muita manipulação. Antes, para você manipular o jogo,
era muito mais difícil. Hoje, se você solta uma mentira bem, essa semana a gente está passando por uma semana de mentiras bem contadas Uhum. e está borbulhando e todo É. mundo pedindo explicações com relação a mentiras que são muito complicadas, E Edu. pior que de tanto você ouvir fake news, você acaba até duvidando da verdade, né, Maurício? Você fala, não, caramba, eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Saiu aqui no jornal tal. Puxa vida, não tô acreditando. Não, deixa eu pesquisar de novo, porque a coisa tá E, gritante, né? e ficou chique, né? É, Você virar um produtor de fake news é. é diferente de quando eu comecei na política, que quando você fazia uma coisa dessa era um mentiroso vagabundo sem Charlatão, né? vergonha. Não, É, bem pesado, era um é. mentiroso, vagabundo, É. sem vergonha. Hoje você é um produtor de Fake fake news. news. É gourmet, né? É gourmet, é uma coisa muito maluca isso, Edu. E hoje você tem inteligência artificial que faz a manipulação através de vídeos. Tivemos aí na, 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 na divulgação da campanha do Flávio, tivemos lá um O vídeo. lançamento da candidatura teve um vídeo do pai dele em inteligência artificial, falando que era inteligência artificial, que não incorre na deepfake, mas é uma coisa que pode, se você tirar um pedacinho daquilo, engana algumas pessoas. Uma pessoa desconhecida, uma pessoa que de repente não tenha que esteja acompanhando o grande cenário, vai achar que é verdade. E muita gente, hoje, se você pegar as manifestações da Paulista, tem uma quantidade de idosos acreditando em maluquices Uhum, que é muito louco. é. É muito difícil de ver aquelas pessoas acreditando que alguém morreu e tem um sósia no lugar há 4 anos, que a Terra é plana. Tem um monte de que vacina não serve para nada. E você planta essas mentiras na cabeça das É. pessoas e as pessoas reproduzem isso com uma facilidade muito maluca. O negócio é impressionante porque toma uma proporção gigantesca. E aí você não sabe. E as campanhas também vão indo por esse caminho, né? O Zema lançou a série dos Intocáveis, o Caiado já vem com uma outra frente, o Flávio naquele embate com o Lula. Como é que você tá vendo esse cenário? Eu acho que a polarização ainda está entre a família Bolsonaro e o Lula, está muito clara. E temos o Renan aí no meio do circo aí. O Renan é uma figura que ela diz muito sobre o futuro das nossas eleições e ele está seguindo numa linha de franco atirador, o que foi o Pablo Marçal na eleição passada. Uhum. Ele não tem nada a perder e ele sai metralhando tudo e todos com uma linguagem muito popular e muito de molecada, que foi o que o Pablo Marçal fez. Ele é um tiozinho, tem mais de 40 anos, bem mais de 40 anos, largou uma faculdade de Direito e tem um nível médio aí, mas fala muito bem e manipula as pessoas muito bem. Então ele montou um grupo com outro tiozinho, que é o Mamãe Falei, que também tem mais de 40, e ele arregimentou uma quantidade de criança entre 16 e 23 anos, que isso é assustador, Pegou um porque público, né? ele tem um público que as pessoas acreditam, as pessoas de 17, 16, 18 anos acreditam que estão falando com alguém da mesma idade Uhum. e estão entregando o seu voto e a credibilidade nas mãos dessas pessoas, e isso é assustador. Não- Edu, é muito maluco você saber que as pessoas manipulam todo mundo, tem grupos manipulando idosos, tem grupos manipulando jovens, prometendo coisas absurdas e que não vão se integrar nunca. Esse negócio de robô matou, é. prendeu, matou, não passa nunca aqui. Mas ele vende como se fosse uma coisa muito, muito louca. Aquelas promessas eleitorais, né? A gente costuma dizer que milagres acontecem em anos de eleição, né? As pessoas prometem mundos e fundos e não conseguem entregar porque não está na alçada delas. Mas a população compra, né? O barulho. Eu vejo muita coisa. Aliás, é engraçadíssimo.
Se você for analisar as grandes promessas de campanha, você teve pessoas que foram taxadas de maluco e que tinham um mote único. A gente viu o Levi Fidelix morrendo, com todo mundo ele achando louco, porque ele inventou um aerotrem É. que está aí hoje indo para o Aí, ó. aeroporto de Congonhas, está indo para o aeroporto de Ele era Guarulhos. Hoje ele seria futurista, Então, né, Maurício? era maluco, sempre foi maluco e hoje Uhum. ele continuaria sendo maluco. Mas a maluquice dele está aí implementada. Uhum. E aí você tem outras pessoas que tinham ideias que todo mundo. O Ciro, na penúltima É. eleição, que todo mundo taxou de louco porque ele falou que ia pagar a dívida das pessoas. O Lula já está soltando o segundo Desenrola aí, ó. desenrola para pegar e todo mundo achava o Ciro muito louco e tirava sarro dele da proposta de pagar a dívida da pessoa e a pessoa dever para o governo e tiravam muito sarro. Na última eleição, Pablo Marçal foi ironizado e tiraram um sarro dele por causa dos teleféricos que tirariam a pessoa da favela e levariam até a estação do trem ou do metrô. O Ricardo Nunes orçou meia dúzia. Tem um na Brasilândia e tem um no Ipiranga, tem alguns já sendo licitados para começar a implementação. Então, se você conseguir visualizar a maluquice e saber que o maluco às vezes não está falando uma loucura, Uhum. e você saber diferenciar o que é loucura do que é realidade, você para de cair em armadilha. É. Isso é bem legal você começar a analisar isso. Se você parar e ouvir 4, 5, 6 vezes a mesma coisa e checar, você vê quem está tentando te enganar, tá? E quem está falando a verdade. Uhum. Então isso. O eleitor vai ter que se preocupar muito daqui para frente em saber diferenciar essas coisas. Você trouxe aí a última eleição que nós tivemos para prefeito, que foi um show, né? Não foi uma eleição. Tivemos Nunes, Boulos, Marçal, Datena, Cadeirada, tudo num ensejo, né? E o que assusta é o seguinte: o Datena cometeu aquele ato que ele se arrependeu, pediu mil desculpas, mas ele é candidato a deputado federal hoje pelo PSB. Ele pegou uma cadeira lá na E Assembleia. quando foi chamado na convenção, toda a torcida do PSB que estava nas galerias apoiando o Márcio França e o Alckmin para vice-presidente, o Márcio França para vice-governador, gritavam em coro com cadeirada, Uhum. e o Datena chegou carregando uma cadeira. Isso assusta. Sim. Porque as pessoas normalizam, né, a situação, né? Normalizam e fica um negócio bem, bem louco. É pesado. Quando eu vi o vídeo, viralizou nas redes sociais, as pessoas comemorando como se estivesse num estádio de futebol. Como se estivesse um estádio de futebol. Então isso é muito E virou um estádio de futebol. Virou um ringue, né? Virou um estádio de futebol. Parece briga de torcida o que acontece. Hoje parece briga de torcida. E hoje, juro para você, essa semana eu tô bem assim, porque eu estava conversando com pessoas da política, que entendem de política, e que perderam a noção de análise e discernimento. Hoje ninguém sabe mais o que é esquerda e o que é direita. Ninguém sabe mais as propostas de esquerda ou de direita. E é aquilo, se você é favorável a alguém, independente de você ter posturas e ideias de direita, você é comunista. E se você tem posturas de esquerda mesmo, você acaba chamando uma pessoa de direita, mesmo ele tendo posturas na social-democracia ou socialistas. Então você perdeu completamente o poder de análise, mas total. Identidade, de né? tudo. É doido isso. A polarização, ela trouxe um dado, assim, muito preocupante. Ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. E o Lula é de esquerda e o Bolsonaro é de direita, que é a maior maluquice do mundo. Porque se você for ver o que é ser de direita e toda a postura liberal,
toda a postura de privatizações, todas as suas ideias econômicas, é o que o Lula faz. Uhum. Mas todo mundo acha que isso é de direita com Bolsonaro. Se você vê todas as posturas de direita tradicionais, as posturas nos costumes, todo mundo acha que tá com Bolsonaro. E você dá uma analisada nisso, é muito louco, porque o Bolsonaro, ele fala o família, pátria, Deus, pátria e família, que sempre achei errado. Uhum. Pela condução da direita, é Deus, família e pátria. Uhum. A família, ela vem antes da pátria, mas de qualquer forma, Deus, pátria e família. Você fala em Deus pregando armamento e morte de pessoas. Uhum. Você fala em pátria, sendo brasileiro, e tanto com a bandeira de Israel e uma bandeira dos Estados Unidos, mas você é patriota indo para uma manifestação de 7 de setembro com uma bandeira gigante dos Estados Unidos na Paulista. A conta não fecha aí, né? E você fala em família com 4 esposas no currículo e tendo traído uma com a outra e tendo feito traições dentro da família, porque hoje, vamos fazer uma análise rápida da família Bolsonaro. Ele tem 3 filhos, tá? Cada um com uma linha, tem 3 filhos com uma esposa, com a Rogéria, tem o Jair Renan com outra esposa, que foi quando ele traiu a Rogéria com a mãe do Jair Renan e substituiu, e depois ele trocou a mãe do Jair Renan pela Michele, que tem um podcast no UOL muito interessante, falando como é que o Jair conheceu a Michele. Você já viu isso, não? Não, ainda não vi, não. Então deixa eu te contar essa história. A Michele era assessora do Dr. Ubiali, que era um deputado federal do PSB, ligado ao Márcio França, da região de Franca, e é um médico socialista ligado a toda essa linha, e ele foi por 2 mandatos deputado federal. E ele era o último gabinete do corredor lá do Congresso, e o Bolsonaro ficava no penúltimo ou antepenúltimo. E o Dr. Bieli se incomodava muito de ter que ir até a parede virar, ele colocou um espelho na parede, tá? E o Bolsonaro, toda vez que ia chegar no gabinete dele, via a moça dentro do gabinete. Um belo dia, casado com a mãe do Jair Renan, chegou com um buquê de flores para a moça, tá, que trabalhava no Congresso Nacional, e encantou e acabou casando com a Michele. E aí isso é muito maluco, porque... Detalhe que ele era casado. Era casado, mas ele cuida da família muito bem, ele é abraçado pelos evangélicos de uma forma muito, muito pesada, mas ele é católico, e aí você olha pro outro lado, você tem um cara que acredita em Deus, que passou fome, que só trocou de esposa porque a esposa faleceu, ou o Haddad, que tem a mesma esposa até hoje, 30 anos depois, e aí você olha e fala, mas esse lado não devia ser comunista e ateu, e esse lado não devia ser favorável à família e aos bons costumes, mas está tudo errado. Hoje o deputado que tem denúncias hoje de tentativa de aborto de um filho é de direita. o candidato a presidente de direita tá sofrendo um monte de ameaça aí de ter vídeos de festinhas que pode aparecer. E tá tudo errado. Tá tudo ao contrário aí, né, Maurício? Tudo errado. Tem que resetar e começar de novo. É aquilo, é o que eu brinquei no começo. Às vezes parece que a gente morreu todo mundo na pandemia e entramos num mundo paralelo aí que a gente não sabe muito bem aonde vai dar. Engraçado que assim, você tem um conhecimento, você trabalhou no meio, tem uma atuação à frente dos parlamentares. Agora você imagina o cidadão que tá na ponta, com a absorção desse conteúdo. Ele compra a narrativa dos caras. Compra a narrativa. Se você acompanhar esses entrevistadores políticos de Avenida Paulista, tem um que é sensacional, que ele faz perguntas sobre o porquê e qual é o bem que o cara que a pessoa fala que vai votar fez para o país. E eu já vi umas 6, 7, 8 pessoas
falando que o Flávio conseguiu para o nosso país o tarifaço do Trump. Como se fosse um negócio legal, bom, como se esse tarifaço do Trump... Foi um milagre, né? Foi um negócio que deu mais emprego ou colocou mais dinheiro no bolso das pessoas. E você olha e fala, não, ela não pode estar falando nisso. Tem muitas teorias conspiratórias, teorias de fora do planeta, com extraterrestres, e que a pessoa acabou encantando isso porque ela não tem como explicar. Não, é umas coisas assim que a gente fica abismado. Eu comecei com política em 2012, bem depois de você. Você já tem uma experiência muito maior do que eu, mas naquela época nós tínhamos a entrega dos folhetos nas ruas, o material, aquele poder de persuasão, as reuniões políticas. Eu trago aqui políticos e nós conversamos muito. A ausência daquelas reuniões, aquelas plenárias de 200, 300, 500 pessoas e tal. E hoje essa movimentação não tem mais. Tem, mas você sabe que essas pessoas que fazem isso hoje têm dificuldades para se eleger. Eu tenho um exemplo... É a velha política, né? Eu tenho um exemplo de velha política que é assustador. Na década de 70, 80 e 90, teve um deputado estadual na Assembleia Legislativa chamado Coronel Ferrarini. Conhecido. Ele foi comandante da rota e ele era um coronel da Polícia Militar. E ele viu que os soldados dele estavam tendo muito problema com droga e bebida. Ele foi estudar para saber como é que fazia para tirar os soldados dele da droga e da bebida. Fez psicologia para isso. E aí ele se elegeu a primeira vez em final de 70, e ele, quando viu que ele se elegeu deputado estadual, ele montou uma clínica de reabilitação de antidrogas, mas não só para o usuário. Ele tratava o usuário e a família do usuário. Ficava ali no bairro da Saúde. Em 80 e pouco foi votada a Constituição Paulista. E ele foi contra o acúmulo de aposentadorias. Ele se aposentou pela Polícia Militar e ele tinha direito a se aposentar como deputado e acumular 2 aposentadorias. E ele foi contra isso. Como ele não concordou, mas perdeu na votação, passou isso, ele se recusou a pedir que a aposentadoria por ter sido deputado. Ele tinha uma aposentadoria só. Tratava as pessoas, foi fazer um monte de cursos para aprender a tratar as pessoas, e depois de 2010, ele começou a perder a eleição porque as pessoas falavam que ele estava muito velho. Mas ele tinha comportamentos muito legais para um político, mas ele era velho. E aí eu lembro que na eleição de 2014 e 2018, foram as duas que ele perdeu a eleição, entrou muito deputado da polícia. E existiu uma investigação por parte do Ministério Público de nepotismo cruzado. Entrou algumas pessoas da Polícia Militar e um deputado contratava o filho e a mulher do outro, e tinham 4 ou 5 deputados que faziam esse tipo de coisa. Todos eles estavam interessadíssimos em mais de uma aposentadoria, tinham mandatos horrorosos. Brasil sendo Brasil, né? Mas este pessoal acabou tomando lugar de um cara sério e honesto, que é vivo até hoje, mas nunca mais se elegeu porque era velho. E é muito maluco isso. Eu vejo, eu trabalhei com o deputado Curiatti. O deputado Curiatti parou por não ter condições físicas de se manter como deputado. Mas ele tinha conquistas e ideias que era muito à frente do seu tempo. Apesar de ser um candidato de direita, a favor do liberalismo, a favor
da privatização de muitas das coisas, menos da saúde e educação. Ele sempre cuidou do social. Marcas, né? Ele foi secretário da Promoção Social, secretário da Família e Bem-Estar Social. Ele foi o primeiro prefeito do país que tentou colocar um ônibus a gás metano com energia limpa. Ó. E ele foi o que fez toda a legislação do terceiro setor, dando a possibilidade para que as ONGs e as OCPs pudessem gerir um hospital ou uma creche, essas coisas. Então ele tinha uma visão bem diferente. E todo mundo hoje, ele seria comunista. Por mais que ele ele faleceu esse ano com 98 anos. 3 dias depois que ele faleceu, a esposa com 96 faleceu, que eles tinham mais de 70 anos de casamento. Caramba. E aí você olha e fala, ó, esse não pode falar nada de família porque ele cuida do social. Sim. Ele religioso, teve toda uma história dentro da Igreja Católica, mas também não pode falar de religião, porque ele não pregava a morte das pessoas. E sempre brigou muito pelo país, mas também não podia falar de pátria, porque ele não gostava nem de Israel, nem dos Estados Unidos. São políticos e são personagens que fazem falta no nosso cenário, né? E eu acredito que nós não teremos, essa nova geração de políticos não vai deixar essa marca, né? Ah, não vai. Vai ser um negócio, muito pelo contrário, muita gente que eu vejo aí vai descer pelo esgoto da história e vai ser considerado daqui a 30, 40, 50 anos, quando você lê um livro de história e você souber o que foi, né? Quem foi. O que fizeram vai passar para o esgoto total. É porque nós temos, assim, grandes personagens. Poxa, Paulo Maluf, Marta Suplicy, Kassab, né? Então, assim, são personagens que deixaram seu trabalho, sua marca, aonde estiveram. Agora, dessa nova geração aí, você não sente um legado. As ideias... se você algum dia, como jornalista, quiser dar uma passada na Câmara, na Assembleia ou no Congresso Nacional, para fazer uma filmagem, que é uma coisa interessante, tenta. Eles não são maioria ainda, mas toda vez que estão discutindo qualquer projeto, você tem uma fileira do lado esquerdo de 7, 8 eleitos e uma fileira do lado direito, 7, 8 eleitos. Toda vez que eles vão votar ou fazer algum pronunciamento, eles falam por 15, 30 segundos no máximo a mesma coisa. Você tá tendo uma sessão favorável a professor ou contrário a aumento de professor, você vê um lado todo pegando e falando assim, não, porque sem o professor o país para, temos que ajudar o professor e apoiar o professor. Segundo, sem professor o país para, temos que ajudar o professor. Mesmo, né? Tudo. E do outro lado, se tá aqui é vagabundo, esse professor que faz o negócio quer ensinar comunismo para os alunos, tem que demitir todo... E a mesma coisa. Você tem um 20% que repete o mesmo mantra por 15 ou 30 segundos. E esses 15 segundos viram verdade. Eles criam mitos ali dentro. Criam mitos. E a população vai comprando, né? E hoje os discursos dos deputados, dos vereadores, o legislativo no geral, ele tem tido muito mais peso do que em eleições anteriores, né, Maurício? Tem tido e tem entrado muito mais pessoas, mas principalmente com isso, com ideias muito ruins, com formatos muito ruins. Eu, na Câmara de São Paulo, cheguei a acompanhar debates do Zé Eduardo Martins Cardoso com o Brasil Vita, que cada um encerrava o seu à parte com uma passagem de um livro e o outro sabia de qual livro ele se referia, qual é o autor e dava 3, 4 passagens de outros livros desse autor. E era muito difícil. Hoje não existe mais isso. Não tem ninguém com esse conteúdo mais. Hoje o pessoal vai para atacar, né? Essas propostas e pega o factual e vai batendo um no outro. E aí fica naquela narrativa, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E a população no meio. E tentando enganar, né? Eu tava, antes da gente começar as gravações, eu estava te contando com relação à quantidade de Bolsonaros que tem candidato esse ano. Família grande, né? Na eleição de 2022 foram quase 30.
Bolsonaros. Nessa, nós vamos ter por volta de 70 Bolsonaros. Nossa. Vamos colocar só da família. Que é aquilo. Eles, Original, né? original. Que eles são todos de direita, favorável ao empreendedorismo, ao livre comércio e ao liberalismo. Mas não tem nenhum que tem uma empresa. Todos eles vivem do governo. Então vamos lá. Te ensina a vender curso, mas não... Não compra nenhum. Vamos lá. Esse ano nós temos o Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente da República. Temos em Santa Catarina o Carlos Bolsonaro, que é candidato a senador, o Jair Renan, que é candidato a deputado federal, e talvez a mãe do Jair Renan, que vem estadual. Em Brasília... A mulher número 2. Em Brasília temos a esposa... A esposa número 1. Não, falamos da esposa da mãe do Jair Renan, que é a esposa número 2. A ex-esposa número 1, que é a mãe do 010203, está saindo deputado federal no Rio. A Michele, que é a atual esposa, está saindo Senado de Brasília. Aqui em São Paulo, o Renato Bolsonaro, que é o irmão dele, treinou para falar como ele e está saindo candidato a deputado federal. Espero que não ganhe, porque ele já saiu candidato 7 ou 8 vezes e já perdeu... Já foi, né? Não, perdeu para prefeito em cidade de 3 mil habitantes. Nossa. É um negócio assim... Próxima eleição é síndico de prédio. E é capaz de... Mas é o irmão dele. Talvez com a ausência dele e com a ausência do Eduardo, ele entre. Mas isso são os parentes, os Bolsonaros da família. Aí na Assembleia Legislativa você tem a Valéria Bolsonaro, que já está lá 2 mandatos com esse nome, e colocou no nome dela porque ela diz que ela é casada com o primo de 4º grau do Jair. Mas ninguém nunca comprovou e nem sabe se é verdade. Aí você tem o Gil Diniz, que era a dobrada do Eduardo e que sempre foi o carteiro reaça, que ele é do Vale. Tá saindo como Gil Diniz Bolsonaro. Você tem a filha do Adilson Barroso, que na última eleição saiu como Fabiana B, que era de Barroso, para enganar achando que era Bolsonaro. Como deu certo, agora ela é Fabiana Bolsonaro. E o Adilson Barroso é Adilson Barroso bolsonarista. Você tem um vereador de Panorama, do interior de São Paulo, cidade de 5 mil habitantes, que deixou a barba crescer e ficou a cara do Enéas. Ele é o Enéas Bolsonaro. E tem o bebê Bolsonaro no país, você tem vários Bolsonaros. Você tem um intérprete de Libras da Michele que saiu como intérprete do Bolsonaro. Você tem um monte de gente que colocou o Bolsonaro no nome. Batizou, né? Pra quê? Pra enganar. E para ele colocar o Bolsonaro no nome não sendo Bolsonaro, você tem que ter a anuência do candidato. Que coisa, hein? Todos eles tiveram. Na última campanha foram quase 30 tentando enganar a população. Esta eleição vai passar de 50 fácil. A quantidade de Bolsonaros que tem candidato é um negócio do outro mundo. Foi a família que mais cresceu no país, então. Foi a família que mais cresceu no país e espero que não seja a família que mais vai ocupar cargos no governo, porque tá gigantesco. É louco a coisa, a proporção que tomou, né? E pior que é uma ideia pior que a outra, né, Maurício? São ideias difíceis. São ideias muito difíceis. Para você que é analista político, para você que tem essa vivência, quais são os prognósticos para essa eleição? O que você, dentro do teu conhecimento, o que você elucida para nós? Então, vamos lá. Eu sempre faço uma linha de análise dentro dos candidatos a deputado estadual e federal no estado de São Paulo. As convenções, hoje é o último dia de registro das atas, e até o dia 15 ainda vai encaixar uma outra pessoa. Hoje foi escolhido o vice do Flávio, tá? Ele divulgou o vice para todo mundo. E as chapas estão sendo apresentadas. Eu olhei a maioria das chapas. Tem chapas muito, muito pesadas, que para eleger vão precisar de muito mais de 100 mil votos. Tem outras que estão tranquilas para os candidatos. Agora, você enxerga já aquela meia dúzia
Tá? Você não enxerga meia dúzia, você enxerga Uhum. 20 candidatos que podem pertencer àquela meia dúzia que passam de 500 mil votos. É porque tem muita pesquisa, né, Maurício? E confunde muito a cabeça do Tem eleitor, muita né? pesquisa, mas as pesquisas são feitas por encomenda. Então se todas as pesquisas tivessem o mesmo tipo de pergunta, Uhum. seriam todas iguais, mas cada uma tem um formato de pesquisa. E tem possibilidades distintas. Tem pesquisa que é só de internet, tem pesquisa que é presencial. As campanhas de deputado que tem 2 candidatos a senador sempre bagunçaram muito a cabeça do brasileiro, porque é difícil você só entende que você tem que votar em 2 na urna. É. Tanto que quando é um contra o outro, você vê números bem claros. Uhum. Você vê que o cara ganha de 47 a 38, 44, 35. É uma eleição mais E direta, é uma né? eleição mais direta. Agora, quando tem 2, o segundo eleito entra. A Mara Gabrilli, na última eleição, entrou com 17% dos votos. Tem uma Por quê? disparidade Porque grande. dividiu muito o segundo voto Uhum. e ela era segundo voto de muita gente. É. E aí ela acabou tendo 17%. E o Senado aqui em São Paulo, vamos ter uma briga boa, né? Porque tem os candidatos do Lula, Simone e Marina, temos os candidatos da direita, tem o Derrite aí também correndo. Vai ser uma briga boa, né? Eu acho que eu acho que está se desenhando uma briga boa. Você tem da esquerda só 2 nomes, que é a Marina e a Simone, são 2 mulheres que têm toda essa linha de apelo de conseguir esse voto. Você tinha os 2 candidatos da direita, que é o André do Prado e o Derrite, mas tem pessoas correndo aí. Por exemplo, eu entre André do Prado e o Derrite, se eu tiver que apostar, eu aposto no Ricardo Salles, que ele é muito mais direita do que Espera os só um outros minutinho. Espera aí, 2. Marcelo. Deixa eu pegar água. Eu também fico no Salles, eu meto os dois. Deixa eu pegar mais água também, que eu tô bebendo bem. Uhum. Não, o bate-papo tá bom, viu? Obrigado. Tá tranquilo. Ele tá acabando também, viu? Mais uns 5 minutinhos. Você que sabe. Pode voltar aí na parte do André do Prado. Então, e aí do direito você tem André do Prado e o Derrite, mas entre os dois eu aposto no Ricardo Salles pela direita. Uhum. E a Marina e a Simone, o lançamento do MDB e do Podemos, eu acho que enfraquece a Marina. O Podemos lançou o Geraldo Rufino, Rufino, que veio aqui também. que é uma pessoa sensacional. Eu já falei com a Renata Abreu, eu acho que ele vira prefeito de São Paulo, bem Uhum. trabalhado, fácil. Uhum. E o PSDB lançou a Soninha Francini. Que vai vir aqui também. E eu acho que os dois enfraquecem a candidatura da Marina. É. Então, acaba ficando meio aberto. Eu acho que pode ser uma coisa muito maluca. Acho que você tem Ricardo Salles correndo pela direita, Simone Tebet correndo para a esquerda. Se der um de cada lado, eu apostaria nos dois. Agora, todos os outros nessa embolada talvez virem um negócio bem diferente. Essa é uma eleição atípica, né? É uma eleição bem louca. Ao contrário da eleição presidencial aí, que nós já vemos nomes e polarização, né? Eu acho que a mais tranquila hoje para fazer algum tipo de previsão é a estadual. Na estadual. E Tarcísio primeiro turno, né? Mesmo porque não vai ter segundo turno. É. Porque só tem 2 Só candidatos. tem 2, né? Então, isso daí, esses dias eu falei, as pessoas riram, Uhum. e aí eu repeti, as pessoas riram, e aí na terceira vez a pessoa entendeu que o segundo turno ocorre quando tem 4, 5, 6 candidatos e vão 2 para o segundo turno. Uhum. Se você só tem 2 no primeiro turno, o primeiro turno vira o segundo. Vira o segundo já. Porque você só tem 2 candidatos. Você tem o Tarcísio e o Haddad. Teremos então, de repente, um Tarcísio reforçando a campanha do Flávio no segundo turno, né?
Se tiver segundo turno do governo do estado e se for com o Flávio. É. Eu acho que o mais natural é que isso ocorra. Lula e Flávio. Mas é aquilo, o Haddad, ele é candidato aqui não para se eleger governador, ele é candidato aqui para fazer com que o Lula tenha bem mais de 40% no estado de São Paulo. Manter a base eleitoral, né, do Manter uma PT base aqui, né? eleitoral do PT. Principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde ele já foi prefeito, e tem um teto de votação bacana aqui, né? O Haddad é uma pessoa bem diferenciada, é um professor, né? Não, Ele fez um bom... é aquele tipo de coisa. Em 2018, entre o professor e o sei lá que, escolheram sei lá que. É, E eu tinha um professor candidato, era uma coisa bem diferente. são coisas que o Brasil nos proporciona, né, É, Maurício? coisas que o Brasil nos proporciona em termos de escolha. E é triste porque você vai vendo aquela história do país do futuro, né? É sempre o país do futuro, e esse futuro nunca chega, né? É verdade, é sempre o país do futuro. Tá, chega assim, a gente está numa condição bem melhor do que em outras condições. Teve muitas coisas que voltamos para a Idade Média, É, que foi por convicções erradas das pessoas. O caso da vacina foi um que é grotesco e é horroroso. E eu brinquei na última campanha, se amanhã aparecer um cidadão falando que a cadeirinha é horrorosa e que o pai tem que começar a levar a criança no banco da frente no colo, porque ele perde contato com a criança quando ela está na cadeirinha no banco de trás, vai começar a morrer criança de 1, 2, 3 anos, feito um louco, e o dono da ideia maluca não vai assumir que é ele que está matando. Então você tem um monte, você tem sarampo aparecendo na região de São Bernardo do Campo, porque as pessoas não estão se vacinando. E aqui na década de 90 era 100% de cobertura vacinal. E hoje as pessoas são contra a vacina. É maluco isso. É triste. Triste. Muito triste. Maurício, antes da gente encerrar e ir pro quadro Tiro Curto, Jogo Rápido, quero te agradecer. Obrigado aí, obrigado pela disponibilidade, pela parceria de sempre. Você sabe que eu sou seu fã, adoro seus comentários políticos, porque você acerta. E você tem uma visão estratégica da coisa, que às vezes a gente não tem. Aqui, agradecer seu convite. Consegui me controlar, não saiu nenhum palavrão. Tá tudo em tranquilo. Ordem. Minha rede social vai ficar com inveja do seu programa, que eles reclamam muito que eu falo muito palavrão na rede social. Maurício, uma palavra para definir as eleições de 2026. Expectativa. Eu acho que é o que a gente precisa ter. Pesquisa eleitoral ou sentimento das ruas? Pesquisa eleitoral. O que mais pode surpreender nessa eleição? Será que não vai ter uma cadeirada, um outsider da vida? O que mais pode surpreender nessa eleição? Porque cada eleição nós temos um elemento a mais aí. Eu acho que uma hora vai aparecer um disco voador e vai falar, estamos levando você de volta. Porque mais nada surpreende nessa eleição. É tiro, porrada e bomba, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Isso. E qual será o maior desafio para elaborar seus prognósticos em 2026? Eu acho que adivinhar como é que vai ser dividido a votação da internet. Tem muita pessoa correndo sozinha e que pode virar 1 milhão de votos sem querer. E isso é muito difícil de prever. É difícil você prever um outsider. Desde o surgimento do Enéas, o outsider sempre foi uma coisa muito louca de prever. Porque assim, temos os denominados candidatos da igreja, os votos fiéis, e aí você faz um prognóstico, aquela igreja tem tantos fiéis, ele vai ter mais ou menos tantos votos na urna, então a margem de erro ali é pequena. Agora esses da internet, fenômeno, né? Não só você não sabe onde está o voto, como eles também não sabem onde está o voto deles. É um tiro no escuro mesmo. Isso é um tiro no escuro. E já existe um favorito ou a disputa ainda está aberta? Eu acho que está muito aberta para todos os lados, tanto para governador como para presidente da República.
Tá muito aberto. Até o dia 4 de outubro aí tem Até chão, o dia né? 4. Tem que ver qual é a linha de campanha que o pessoal vai adotar. Existem formatos de campanha que eu sou favorável, existem formatos de campanha que eu acho que é tiro no pé. Se adotarem o formato certo, eu acho possível. Legal. Maurício, obrigado mais uma vez. Sucesso. Obrigado a vocês. E bom programa. Parabéns pelo podcast. E você volta para depois a gente discutir os resultados, né? Vamos sim. Porque aí vamos pegar os eleitos, falar, esse fulano aqui ganhou. Não acredito. Mas acontece. É Brasil, né, Maurício? É Brasil. Legal, obrigado. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.